Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos à aula de hoje? Vamos aprender o que são e para que servem as medidas de comprimento? Antigamente, o homem usava o próprio corpo para obter unidades de medida de comprimento: palmo, pé, polegada, jarda, cúbito e passo. Todas essas medidas são medidas não padronizadas. Vamos ver o porquê? Dois amigos nossos vão fazer a demonstração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Porque cada medida do corpo varia de uma pessoa para outra. Essa forma de representar as medidas de comprimento gerava muita confusão, principalmente nas negociações comerciais. Foi aí que, em 1790, essas unidades foram padronizadas. Surgiu então o metro como medida fundamental para medir comprimentos. Vamos ver quais são os instrumentos que utilizamos para medir comprimentos? Nós temos o metro, nós temos a fita métrica, nós temos a trena e nós temos a régua para medir, cada um com a sua função. Utilizamos o metro para medir tecidos, altura das pessoas, fios, cordas. No desenho, nós vimos um professor medindo a altura de seus alunos e ele utiliza uma fita métrica. O objeto que usamos frequentemente é a régua, que é medida em centímetros e em milímetros. Vamos ver? Nós temos uma régua de 15 centímetros. Vamos medir uma caneta. A gente vê que colocou a caneta bem no iniciozinho, onde está o 0. E ela termina em cima do 9. Então, essa caneta tem 9 centímetros. Mas, e se for um objeto muito menor? Se for, por exemplo, uma formiga? Ela chegou a 1 centímetro? Não, ela ainda não completou 1 centímetro. Ela está localizada nos milímetros. Aqui, ó, cada tracinho desse, no meio dos centímetros, nós chamamos de milímetros. Então, a formiga começou do 0 e foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 milímetros mede essa formiga. Vocês percebam que entre
1 centímetro e outro, existe um tracinho maiorzinho aqui no meio, ó, que a gente conta de 5 em 5 para facilitar. Então, aqui nós temos 5, 6, 7, 8. 8 milímetros. Percebemos aqui que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Tudo bem? Vamos seguir? Nós temos aí 10 réguas. Cada régua tem 10 centímetros. Se eu juntar essas 10 réguas, eu vou ter 1 metro. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 centímetros equivale a 1 metro. E agora? Será que a gente pode medir de um ponto a outro num mapa e utilizar centímetro? É uma medida pequenininha? Não. É uma medida que a gente pode pegar a régua e ir medindo na estrada daqui até São Paulo? Não. A gente utiliza para medir um outro nome. Nós medimos através de quilômetro. Então, nesse caso aqui, a usina hidrelétrica de Sobradinho, que fica lá na Bahia, até Belo Horizonte, Brumadinho, que fica em Minas Gerais, de um lado a outro, nós temos 1.698 quilômetros. Quadro das diferentes medidas de comprimento utilizadas. Nós temos aqui, ó, a unidade principal, que é o metro. Todas as medidas que vêm aqui à esquerda do metro, significa que elas são maiores do que o metro. Nós temos o decâmetro, nós temos o hectômetro e nós temos o quilômetro. Todas essas aqui são maiores do que o metro. Do lado direito, nós temos decímetro, centímetro e milímetro. Esse lado aqui, todas elas são menores do que o metro. Para cá, os maiores, para cá, os menores. Ordem decrescente, da maior até a menor. E aí, vamos aprender a calcular as medidas? Vamos lá. Eu tenho 1 quilômetro, mas eu quero transformar esse 1 quilômetro em centímetros. Então, eu tenho 1 quilômetro e eu quero transformar na medida bem menor, que é o centímetro. Como fazemos? Vamos colocar o 1 de 1 quilômetro em cima do quilômetro. Até chegar no centímetro, nós vamos colocando e completando com um 0. Vamos ver. 0 no hectômetro, 0 no decâmetro, 0 no metro, 0 no decímetro, 0 no centímetro. Cheguei no centímetro. Então, 1 quilômetro vale 100.000 centímetros. Certo? Vamos para outro exemplo. Eu tenho 1 quilômetro e quero agora chegar ao metro. Como é que eu faço? Coloco 1 em cima do quilômetro. E vamos completar com 0 até chegar ao metro? 1, 2, 3. Cheguei! Quanto vale? 1 quilômetro é igual a quantos metros, gente? 1.000 metros. Muito bem. Vamos ver outro exemplo? Agora com outra medida. 3 metros. E eu quero que chegue a centímetro. Vejam que o metro é maior do que o centímetro. O que eu faço?
Coloco o meu 3 em cima do metro e vou completando até chegar no centímetro. Qual o resultado? 300 centímetros. Muito bem. Vamos para o último exemplo. 6 metros e eu quero que chegue em centímetros. Como é que eu faço? Coloco 6 em cima do metro e vou chegando com 0 até o centímetro. Qual o número que formou? 600 centímetros. Vamos praticar? Vamos fazer os exercícios enviados? Qualquer dúvida pode perguntar. Beijos, até a próxima!